Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite com Jesus? Quantos estão alegres com Jesus? Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e falasse assim: que bom que você veio adorar comigo nessa noite. A casa do Senhor, querido, está completando mais um ano de existência. E a alegria, sabe, a minha alegria, a nossa alegria sabe, imensa de fazer parte das comemorações de 14 anos e que é sabe, único. Nós entendemos que Deus já realizou tantas outras obras do seu primeiro dia de nascimento, mas esse dia é um dia especial, porque é o aniversário de 14 anos. E eu estava observando que nas comemorações populares, eles dão um nome, né, para o marfim. 14 anos se comemora jubileu de marfim. E é considerado, né, uma substância extremamente dura. Observe só para você entender mais ou menos, e resistente. O marfim, ele é encontrado nos caninos dos elefantes e de alguns outros animais também. E por ser um material, né, de grande força e vigor, o marfim foi associado ao 14º aniversário, ou seja, para nós, jubileu de marfim. E de acordo, querido, com a interpretação dessa data de comemoração, de celebração, nesse período, sabe, as pessoas entendem que foram dias difíceis, de crise, de obstáculo, de muita peleja, mas também de solidez, né? Ou seja, nós estamos aqui sólidos porque entendemos que o marfim representa isso, força, valor, vigor, e diante de todos os anos, independente dos obstáculos, da luta, vocês estão aqui para exaltar, celebrar, bendizer, adorar o nome de Jesus. Quantos vieram celebrar? Dê um aplauso de louvor para Jesus nesse momento. Aqui eu vejo vidas serem transformadas diariamente. Eu ouço, querido, eu vejo pelas redes sociais, eu acompanho o pastor Alexandre, a pastora Josefa, eu acompanho essa igreja, pois essa igreja, ela tem um poder, né, que só na verdade, olha, explicado através do divino, através da gloriosa presença de Deus. E uma outra coisa interessante, essa querida igreja, que acolhe tantas e tantas pessoas, né, mais uma vez está celebrando, sabe, está celebrando ações de graça ao Deus glorioso. Eu quero parabenizar o pastor Alexandre, parabenizar a pastora Josefa, a família Pacentar. Eu quero parabenizar todos vocês por esse momento tão glorioso, e creio, né, enquanto não voltar, nós celebraremos tantos e tantos e tantos anos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quero, querido, antes de ler a palavra, começar o nosso sermão, sabe, começar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu perguntei ao pastor se teria algum tema, e o pastor disse: é livre. E eu queria que você pudesse ficar atento a tudo quanto Deus, de fato, de verdade, Ele quer falar aos nossos corações. Eu entendo que você não veio aqui apenas, sabe, ver o pastor Flaviano, o pastor Alexandre, quando ele falou aqui, ele não só me casou, mas me batizou também, né? Ele me batizou, me casou, também me separou para o ministério ao qual hoje eu exerço como pastor na cidade de Ubaíra. Querido, e de lá para cá, Deus tem, sabe, feito coisas grandes, coisas poderosas em nossas vidas. E eu queria contar uma ilustração para começar a nossa mensagem. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículo de número 38 ao 42. Você deixa aí que daqui a pouquinho nós vamos ler, né? Um homem esticou o cabo de aço sobre as cataratas, que ficava na divisa entre Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço. Escuta, para você entender. Foi e voltou, a multidão extasiada, eufórica, aplaudiu aquela atitude.
aproximou de uma velha que estava no meio do povo, aquele homem que tinha atravessado, né, aquele cabo de aço. E ele perguntou a seguinte: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Aquela mulher disse assim: é claro. Respondeu a mulher entusiasmada, né, extasiada naquele momento: eu consigo atravessar levando o carrinho de mão? Tenho certeza que sim, declarou, né, aquela mulher. A senhora, né, acredita que eu poderia levar uma pessoa dentro do carrinho? É claro que eu acredito. Oh, glórias. Então disse o homem: a senhora poderia, por favor, entrar no carrinho? E aí ela dá aquele suspiro e ela olha para aquele homem e diz assim: de jeito nenhum, o senhor está louco. A mulher cria, mas não acreditava, mas não confiava. A mulher cria que ele tinha condições de fazer, mas não confiava. Assim não basta acreditar, né, que Deus existe. E isso, querido, é bom, é um bom começo, claro, mas porém é necessário o compromisso com Ele. Eu preciso confiar, eu preciso de verdade, querido, entregar a minha vida nas mãos dEle, porque a fé, ela é movida através das obras. Eu preciso entender, eu preciso me lançar nas mãos do Senhor, e por isso eu trouxe um tema nessa noite. O tema é descansar e confiar plenamente no Senhor. Descansar e confiar plenamente no Senhor. Observe que cerca de 3 quilômetros, você vai ler a Bíblia, calma, cerca de 3 quilômetros, né, do sudeste de Jerusalém, na vila de Betânia, havia um lar de 2 irmãs e um irmão. Esses eram 3 dos mais chegados amigos de Jesus. E frequentemente, amados, quando Jesus estava ali, né, viajando, ele estava próximo a Betânia de Jerusalém, ele estava na casa daquelas 3 pessoas. E nenhuma dessas paradas de Jesus, ele conta para nós uma história tão importante. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo de número 10, versículo 38 ao versículo 42. É isso aí, eu vou começar lendo, irmão, para nós ganharmos tempo. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã possa me ajudar nos serviços domésticos? Observe aí, orando ele, né, ordene ela, pois que vem ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, né, é necessário uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Observe aqui, amados, a história de 2 mulheres e o Mestre Jesus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que estava ao seu lado e diga assim: olha, Maria amava Jesus e estava sentada aos pés de Jesus. Fala mais uma vez: Maria amava Jesus e estava sentada aos pés de Jesus. Fala para seu irmão agora: Marta também amava Jesus, mas sentia a necessidade de estar em pé, preparando a comida e servindo. Observe que as 2 amavam a Jesus. O que ela, né, de fato, o que é que Deus de fato quer mostrar, revelar para nós nesses dias atuais? Há uma necessidade de nós compreendermos que o nosso amor, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser revelado, ele precisa, né, ser praticado de uma forma gloriosa. Jesus disse que Marta estava muito distraída. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: distraída. Querido, nós vivemos uma geração que está distraída.
Uma geração que na verdade não está percebendo muitas coisas, não está percebendo o que está acontecendo. Eu tenho me preocupado nesses dias, porque não só como pastor, mas como servo de Deus, nós temos hoje, né, um veículo, eu posso dizer, de comunicação tão vasto, que pode atingir não só, sabe, a Bahia, como o mundo inteiro, outros países, e muitas vezes nós estamos tão distraídos, que nós chegamos nas redes sociais, e nós desabafamos, e nós jogamos conversa fora, conversa fiada, falamos mal de A, de B, de C, de D, nós vivemos, querido, completamente longe, sabe, dos pés de Jesus. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Era o que Jesus queria mostrar, passar, ensinar. Mas veja o que ele fala: Marta, você está muito distraída com todo o seu trabalho. Há uma preocupação, querido. Nós temos que olhar e observar o que tem acontecido. O que ele estava, sabe, o que ela estava fazendo, o que Marta estava fazendo, não era uma coisa ruim, não era uma coisa errada, mas Maria tinha escolhido a melhor coisa, querido. Muitas vezes é assim que acontece. Frequentemente precisamos escolher entre fazer algo, né, bom e fazer algo melhor. Quantos nessa noite pode fazer algo melhor para Deus aqui? Dê um brado de adoração, de louvor a Jesus Cristo. Pondo muitas ênfases nas várias tarefas da vida, nós estamos tão distraídos que nós colocamos ênfase, sabe, em tantas tarefas, em tantas coisas, né? E negligenciamos a parte verdadeiramente boa, que é estar ouvindo, que é estar nos pés de Jesus, debaixo das mãos de Jesus, debaixo da cobertura de Jesus. Estamos tão envolvidos com nós mesmos que esquecemos que Jesus está voltando para nos buscar. Quantos creem que Jesus está voltando? Parece que algumas pessoas só. Quantos creem que Jesus está voltando? Nossa responsabilidade, querido, e atividades urgentes pode impedir de nós nos dedicarmos à oração, ao estudo, ao serviço, à família, a Jesus, às pessoas, aos aflitos. Nossa responsabilidade de atividades urgentes. Não, eu não posso, porque eu estou muito ocupado, eu não posso, porque eu estou precisando fazer aquilo, querido. Não podemos fazer tudo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: nós não podemos fazer tudo. Fala para ele: nós não podemos fazer tudo. Mas eu faço uma pergunta para você: estamos escolhendo a boa parte? Eu não posso fazer tudo, mas eu posso escolher a boa parte. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso escolher estar aos pés de Jesus. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso escolher agradar o Mestre nessa geração, querido. Nós estamos vivendo, né, um momento em 24 horas que já não dá mais, pastor. Já não dá mais, nós não temos mais tempo, né? Nós estamos tão sufocados para realizar as nossas tarefas, nossos afazeres, que nós não temos tempo. Corremos, né? Nos apressamos, estamos preocupados com a nossa vida de tal maneira que já não temos tempo nem de ouvir Deus falar, de ouvir a palavra, de ler a palavra, igreja. Observe que nós estamos tão atarefados, tão agoniados, tão distraídos. Olha para o seu irmão e diga assim: olha, ei, cuidado com a distração. Diga: cuidado com a distração. A vida, querido, olha, a correria se apoderou da nossa vida. A correria abraçou, sabe, algemou pessoas de tal maneira que já não tem mais tempo nem para Deus, nem para a família. Não tem mais tempo para evangelizar, para discipular, para uma célula. Já não tem mais tempo para socorrer alguém. Já não tem mais tempo, porque a correria da vida, os afazeres, as coisas tomaram, algemou, sufocou, prendeu, né? E o tempo para Deus. Tem pessoas que já acordam de manhã, não tem nem tempo para Deus. Ele chega, pega lá, né, a marmita. Algumas pessoas já não carregam mais marmita. Outras pessoas já saem sem falar, sem conversar, né, com o cônjuge ou com o filho, e porque não tem mais tempo, nós estamos perdendo tempo, querido. Olha para o teu irmão e diga mais uma vez: cuidado com a distração. Pelo andar da carruagem, querido, o Senhor tem que esperar, né, sobrar um tempo.
Algumas vezes nós achamos que é assim, não, quando aí talvez você pense, né, Deus vai ter que esperar aí agendar comigo um tempo. A Bíblia diz, querida, assim, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. É Deus que na verdade vai fazer o acontecer, é Deus que vai fazer o milagre, é Deus que vai resolver as coisas. Mas escuta, Deus não precisa nem de mim nem de você. Deus é o super, sabe, é o supremo, é o glorioso, é o poderoso, é o Senhor, é o vivo, é o eficaz, é o que está aqui operando, tanto querer como efetuar. Quantos creem nisso? Então eu preciso entender, querido, que Deus precisa, né? Certo pensador, ele diz uma frase importante, sabe o que? É difícil ver Jesus quando se está, sabe, com pressa. Mas eu vou mais além, não só ver, querido, é difícil até de ouvir Jesus quando nós estamos apressados, quando nós estamos distraídos, quando nós estamos tão envolvidos com outras coisas, quando nós estamos tão envolvidos com nós mesmos, né? Ei, querido, aleluia. Olha para essa pessoa linda, bem nos olhos dela, diga assim: cuidado com a distração, você vai entender no final. Glória a Deus. Acredito que nós cristãos, queridos, estamos sofrendo o que chamamos, né, de síndrome de Marta. Eu posso falar, eu ouvi alguém falar isso. Marta, né, da qual refiro, querido, é da Bíblia, é da palavra. Não se ofenda, amém? Glória a Deus. A que eu estou falando é da palavra, é da Bíblia que está aqui, né? Que está sendo revelada aqui. E essa mulher chamada Marta, né? Tem um privilégio, querido, tem um privilégio de receber Jesus em sua casa. Mas, querido, como relata Lucas, ela não consegue perceber por causa da sua distração. Quantos de nós temos a oportunidade de sermos referência, de sermos modelo, de sermos diferentes, de sermos, na verdade, um canal para a salvação das pessoas, mas nós estamos tão distraídos. Querido, ela teve a oportunidade de receber na sua casa Jesus, e quantos de nós temos tantas oportunidades e jogamos fora por causa da distração? Quantos de nós fazemos da mesma forma, amado? Ela andava muito ocupada. Nós não percebemos que Jesus quer falar conosco. Nós não percebemos que Jesus quer mudar alguma coisa em nós, no nosso casamento, no nosso filho, na nossa vida ministerial, na nossa caminhada, porque nós estamos tão ocupados com alguma coisa ou com tantas coisas. Ficamos tão pegados com isso, né? A distração, querido, ela nos tira do foco, ela nos tira do rumo. A distração nos tira da presença de Deus. A distração, querido, ela pode nos levar a óbito. Eu preciso ter cuidado com isso. Há uma necessidade de nós vencermos, porque Marta estava distraída com o serviço, né? Que era um serviço natural, comum, corriqueiro. Para ela, na verdade, estava tudo ali no controle. Ela não pôde dar atenção, sabe, a Jesus, o Cordeiro, o Senhor, o Rei, o Eterno, o Salvador. Ela não viu, ela não percebeu. A distração dela é como se ela tivesse visto qualquer pessoa, como na verdade, não é querendo fazer distinções de pessoa, mas imagine, querido, até como homem normal, quando recebemos, né, alguém de tal poderio em nossas casas, nós damos atenção, nós sentamos com ela. E quem estava na casa de Marta não foi o presidente da república, não foi, querido, simplesmente, sabe, um pastor comum, mas quem estava lá foi Jesus. E ela não consegue perceber por causa da distração. Quantos de nós, Jesus está falando nos cultos, nas reuniões, na oração, e nós estamos distraídos e não estamos percebendo o que Jesus está falando. Nós estamos lá na célula e Jesus está falando, mas nós estamos tão distraídos que não dá mais para perceber o que Jesus está falando. Mas hoje Jesus quer mudar o cenário da nossa vida, da história da igreja, mas Ele precisa de adoradores que se coloquem na posição de adorador. Cadê a igreja? Levante a mão para adorar. Oh, Lamandagassuri de Kovalahaias. Algumas vezes somos muito parecidos como Marta, querido. A síndrome de Marta, né, se apodera do espírito de muita gente. Estamos tão ocupados, tão cansados, tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para realizar, e nós muitas vezes ficamos aí, sabe? As coisas de Deus ficam para segundo plano.
Querido, olha, a distração tem levado as pessoas a não perceber que está havendo, né, um grande avanço. A gente tem visto aí, né, a crise da ideologia de gênero, feminismo aumentando. Nós temos visto tantas coisas que estão acontecendo, mas a distração nos leva muitas vezes a não perceber, não, isso não vai chegar aqui. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós seremos atropelados por essas coisas. A questão que Deus está alertando a igreja, é isso que Jesus quer, alertar a igreja, repreendemos tempo demais, querido, naquilo que é passageiro, fugaz, e relativizamos tudo aquilo que é eterno e que realmente deveria ser prioridade para nós. Nós desvalorizamos aquilo que teria que ser prioridade. A fadiga, o cansaço, a ansiedade, entre outras coisas, são resultado da síndrome de Marta, amados. As pessoas, eu lembro que algumas pessoas estavam desempregadas na igreja. Pastor, faz alguma coisa, fizemos uma campanha de oração, pastor Alexandre. E começamos a orar. O irmão estava lá nos 15 primeiros dias da campanha de oração, foi de 40 dias. E quando chegou, ele conseguiu emprego. Até hoje não voltou mais na igreja. Você entendeu o que eu falei, igreja? Outros, na verdade, ficaram cansados. Ele agora já não pode mais cultuar porque está cansado do trabalho que ele pediu tanto a Deus. Ele já não pode mais adorar porque ele está acordando cedo. Ele não pode mais ir para a reunião, para a célula com os irmãos, porque ele arrumou emprego e agora ele está no emprego, querido. Sabe o que eu falo para Deus? Deus tira, porque quando o Senhor tira, Ele volta a cultuar, a adorar, a servir, a exaltar o Teu nome. Não é assim que algumas pessoas, elas sentem a presença de Deus? É assim ou não é? Nós temos, querido, eu penso que tal síndrome tem impedido a muitos de nós de ouvir a voz de Deus. Essa síndrome de Marta, de ocupação, sabe, de envolvimento com as coisas mundanas, tem nos tirado o foco da voz de Deus, de falar com Deus, de entender Deus, ter comunhão com Ele e passar mais tempo na presença dEle. É o que Deus precisa de nós. Eu sei, querido, que Ele está em nós. Quantos crê que Deus está aqui? Eu sei que Ele está aqui. Quantos crê? Levanta a mão para o céu e glorifica a Deus, exalta a Deus, bendiz a Deus, aplaude a Ele, louve a Ele, engrandeça a Ele. Mas eu sei que Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Eu sei que Ele habita em nós. Eu sei que Ele está, em nossas vidas, mas pelas circunstâncias esquecemos disso. Pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas ocupações, esquecemos que Deus está conosco. Se eu perder o emprego e agora como eu vou comer? Irmão, até hoje Deus supriu. Se o emprego faltar, Ele vai continuar suprindo. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se manifestar, querido. Eu preciso compreender isso, que muitas vezes nós esquecemos disso e deixamos aí, olha, o Senhor sentado lá. Querido, interessante é que a Bíblia fala que Deus está nos procurando, que Deus está querendo se relacionar com a gente, que Deus está querendo, querido, ter um encontro conosco. Eu lembro que quando Adão, ele peca, e Deus começa já a procurar imediatamente ali mesmo. Cadê tu, Adão? Onde tu está? Tu se escondeu aonde, Adão? Porque Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer ter comunhão com o homem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus quer ter comunhão contigo. Diga assim: cuidado. Fala: cuidado. Fala mais uma vez, a terceira vez: cuidado com os afazeres da vida. Amém? Você entendeu ou não? Quantos entenderam nessa noite? E o primeiro princípio que eu extraio, querido, desse ensinamento, eu queria que, são dois, porque não dá para eu falar mais, mas eu vou tentar falar os dois. E eu queria que você pudesse aprender nessa noite. A primeira coisa que eu extraí, que eu aprendi com isso tudo aqui, as intenções de Maria era boa, de Marta, era boa. E o que fazia tinha grande valia. Observe uma coisa, era importante, mas talvez não fosse, o mais importante na hora e no momento. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: o que você faz é importante. Diga para ele, o que você faz é importante.
tem muita valia, tem muito significado. Fala para ele assim: olha, o que você faz é muito importante. Diga mais uma vez, deixa a criança aí, fica à vontade, olhe só para mim. Diga assim: o que você faz é muito importante, tem muita valia, mas talvez não seja a hora. E diga, e o momento. Sabe o que é que Jesus estava falando? Marta, olha, não é o momento para tu se preocupar com isso. Não é o momento para tu... Era importante cuidar dos afazeres da casa, era importante cuidar da limpeza da casa, era. Querido, veja uma coisa, em tempo, sabe, de crise, em tempo, querido, que nós temos vivido, passamos agora por uma pandemia, perdemos tantas pessoas, famílias, e nós não estamos percebendo o que Jesus está falando para nós. Querido, ei, o que você faz, o seu trabalho é importante, a sua casa é importante, o seu passeio, mas talvez isso não é o momento certo, a hora certa. O que Deus quer é te usar para uma obra grande dele na terra. Glória a Deus. O que Deus está falando para Marta: Marta, não é que o teu serviço sabe, não tem valor, mas não é para o momento, não é para agora. Olha, querido, veja, nós como igreja, não é para nós estarmos tão preocupados aí, né, com essa coisa. As pessoas estão construindo um futuro que é incerto, pastor. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã ou daqui a alguns minutos. A Bíblia diz para eu me preocupar com o dia de hoje, com agora, com esse momento. Eu tenho que me preocupar com agora. As pessoas estão projetando o futuro da criança, né? Não, você vai ser aquele doutor, aquele empresário, aquele médico, aquela pessoa. Ah, não, eu tenho que trabalhar porque eu quero ter uma boa aposentadoria, eu vou fazer algumas casas. Querido, é incerto esse futuro, mas eu quero te dizer, era isso que Jesus está falando. Olha, é incerto, Marta, isso aí é incerto, mas vem para cá para os meus pés, porque eu tenho algo hoje contigo, algo hoje para fazer na tua vida. Levanta a mão para adorar, para exaltar, para bendizer a Jesus. Sou glória. Sou glórias. Para que essa preocupação? Ficamos 2 anos sem aula, alguém morreu, alguém ficou, né, sem estudar. Porque estudaram. Querido, eu preciso entender que essas coisas que nós estamos fazendo, Deus não está dizendo para você que isso não tem valor. Deus está dizendo que não é a hora. Se preocupe com outra coisa. Eu preciso me preocupar. Como é difícil. Como é difícil, pastor. Como é difícil, igreja, avaliar o que realmente é importante. O que é importante, né? Em alguns momentos específicos da nossa vida, e nós tomarmos a atitude certa, querido, de realizar o que vamos fazer. O que é importante? Nossa sociedade, querido, porque as pessoas lêem de forma superficial, mas era um preconceito muito grande para uma mulher ouvir um mestre. Daqui a pouco você vê um mestre da lei que estava na casa dele e ela parou para ouvir. Irmão, olha, havia um preconceito, mulher não poderia aprender, era verdade, você vai ver, ela teve que enfrentar tantas coisas, mas o interessante é que ela não olhou, ela entendia que o momento dela era aquele, estar nos pés de Jesus. Marta, por sua vez, porque Deus não trouxe só para Maria, aquela bênção era para as duas, mas só uma consegue perceber a importância, e ela se dedica, ela se prostra. É difícil, querido, mas a oportunidade é para as duas irmãs. Diga, a oportunidade hoje é para você também. Fala, a oportunidade é para você também. Aleluia. Mas apenas uma julgou ser único naquele momento. Só Maria julgou ser único naquele momento. Só Maria achou que aquele momento era importante para a vida dela, para o que Deus estava proporcionando para a vida dela. E com coragem, querido, independente do preconceito, do que as pessoas pudessem falar, dos fariseus, dos judeus, dos vizinhos, dos amigos, ela aproveitou a oportunidade. A oportunidade, querido, foi lançada para nós. Querido, eu preciso parar um pouquinho as minhas atividades seculares. Eu preciso parar um pouquinho os meus afazeres, sabe, domésticos, para sentar nos pés de Jesus, para entender o que é que está acontecendo. Você já viu o que é que está acontecendo ao seu redor? Eu só vou perceber se eu estiver aos pés de Jesus. Oh, glória.
Eu só vou perceber se eu me prostrar aos pés de Jesus e com coragem, querido. Apenas ela toma aquela decisão, né? Maria, sua irmã, olha o que diz no versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor e ouviu a palavra. Ela sentou lá nesse versículo, querido. O que eu achei interessante é que Deus traz uma revelação para nós muito grande. Sabe, ele traz uma revelação tremenda, porque todos, né, todo o povo lá do Oriente, o israelita, aquele povo só se prostrava diante de alguém quando ele entendia que era mestre, que era Senhor, era sábio, né? Eu vou me sentar e ele dizia assim: eu quero receber o ensinamento também, para receber essa sabedoria, esse entendimento, essa compreensão, sabe, esse poder. E de modo, querido, que Maria, sabe o que é que ela está falando? Ela se assenta aos pés de Jesus e está dizendo assim: eu te reconheço como meu mestre, como meu Senhor, como meu Deus, como meu advogado, como meu supremo, como meu... Quantos creem nisso aqui? Você está entendendo? Ela se prostra e diz assim: eu vejo que tu és o mestre do mestre sobre mim, eu vejo que tu és o Senhor do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Quantos nessa noite estão entendendo? Levanta as mãos para adorar, para exaltar Jesus. Ele está aqui nessa noite, queridos. Oh Deus, tu és poderoso, há uma presença de Deus aqui. Ela está dizendo assim: olha, eu sei que tu és mestre, quero te ouvir, eu quero ouvir o teu ensinamento, eu quero aprender contigo, aleluias, amém. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Isso também fala com a gente, isso também fala contigo, comigo, é uma lição antiga, né? Cheia de fé, cheia de glória, porque nós precisamos ter Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor. Nós temos que ter Jesus como nosso principal comandante. Ele é a cabeça, Ele é o comandante, Ele é o supremo. Eu não tenho outro Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso entender isso, querido. Eu queria que você dissesse para o seu irmão, dissesse assim: olha, deixa Jesus ser o Senhor. Aí a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é que Maria está fazendo? Eu quero aprender. Jesus falou que Ele era o mestre. Jesus falou que Ele tinha ensinamento para dar. Jesus falou que Ele era o conselheiro, o príncipe da paz, o soberano. Ele fala para Maria. E o interessante, querido, que há uma revelação, que quando nós estamos, sabe, nos humilhando, a Bíblia diz em Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Veja, querido, ela continua ainda estendida sobre a igreja. Os seus ouvidos continuam abertos para ouvir as nossas orações. E nesse texto, quando nós corremos para debaixo da mão de Jesus, de Deus, há um descanso verdadeiro, há um livramento verdadeiro, há uma proteção verdadeira. Ei, Jesus quer fazer isso em nossas vidas hoje. O que é que eu preciso fazer? Quanto mais aprendemos do Senhor, querido, o que é que Maria estava fazendo? Quanto mais aprendemos do Senhor, mais nos tornamos pessoas equilibradas, sábias, parecidas com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós queremos ouvir, né? O resultado disso é que realizamos tudo, querido, todas as nossas atividades sem peso, sem cansaço, sem fadiga. Nós realizamos tudo com prazer quando nós estamos debaixo desse conforto da mão de Jesus. Veja uma coisa que eu falei para você: o primeiro princípio, querido, não é que o nosso serviço, as coisas que fazemos é importante, mas talvez não seja hora. Pare um pouquinho. Aquele trabalho que você acha que está... Não, foi isso que eu falei nesse princípio, porque quando nós corremos para debaixo da mão de Jesus, nós vamos ouvir o sussurrar, o grito, o choro, a necessidade do mundo. Jesus está voltando, o evangelho tem que ser pregado, as pessoas têm que ser alcançadas. Pare um pouquinho e pensa nisso e deixa Deus te usar. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu estava vendo uma pesquisa, e é importante eu falar isso. Como nós sabemos, um dos grandes males da vida, né, moderna é o transtorno de ansiedade. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre esse transtorno de ansiedade? Talvez marca-te um pouquinho. Você está entendendo, igreja? Mas não é de agora não, é de muito longe isso. Só que não, sabe, tomou uma dimensão muito grande no nosso século presente e tem afetado milhares e milhares de pessoas por todo o mundo, querido.
Talvez você não saiba o que é ansiedade. O termo, ele aqui definido, né, de forma, no dicionário, fala o seguinte, não é técnico, é o dicionário que fala, depois eu vou falar de forma técnica o que é que significa isso, né? É aflições. Quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de aflições, angústia, perturbações de espírito, causada, né, pela incapacidade de relação com qualquer contexto de perigo. Ou seja, o camarada agora não pode ficar no espaço apertado que já tá tendo a fobia, as pessoas já não podem, irmão, mais ela andar de elevador, ela tem medo, ela está passando por crise, e nós temos visto uma necessidade da igreja se levantar e se colocar debaixo dos pés de Jesus, e começar debaixo das mãos de Jesus, e começar a ouvir Jesus falando, querido, porque nós estamos distraídos, e a distração nos leva a não perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Falo para o seu irmão mais uma vez, a distração tem nos tirado da rota certa. Levando em conta, em relação, só para você compreender o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica. Isso é técnico. Sabe aquela ansiedade que você está esperando alguém? Dá um frio na barriga? Isso aí é normal. Você vai viajar de avião a primeira vez, o que é que acontece? Aquele frio, isso é normal, né? Mas existe, querido, a outra questão, né? É um fenômeno que ora é benéfico, né? Ora prejudica, dependendo da circunstância ou intensidade, pode tornar-se patológica. Significa que isso vai se tornar uma doença. Querido, sabe quantas pessoas dizem que é o mal do século? Eu não aceito não, está repreendido em nome de Jesus, amém? As pessoas chegam lá assim, parece que eu estou depressivo. Pastor, você já viu as pessoas falando dessa? Ou seja, aceita as maldições. Ela chega lá e diz assim, parece que eu estou com ansiedade e tá indo para irmãos, não aceita isso não. O que eu estou falando aqui é para você entender que a nossa dependência, né? Eu preciso. Você lembra o que eu falei no início? Qual foi o tema dessa mensagem? Quantos lembram? Hein? Não acredito. Não acredito. Eu queria que você olhasse para o seu irmão, pergunta para ele se você lembra ainda o que eu falei, o pastor falou. Pergunta para ele aí, você lembra o que o pastor falou? Pergunta para ele, pergunta aí, vai perguntando aí. Você lembra o que o pastor falou, para ver se ele vai lembrando? Descansar e confiar plenamente no... Então você gravou agora? 1, 2, 3. Vai falando aí para o seu irmão. Descansar. Vai falando aí para ele gravar. Descansar. Fala mais forte. Descansar e confiar plenamente no Senhor. Querido, observe, né? Quando se torna patologia, se tornou uma doença. Isso é prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental, somático, corporal. Nós vamos ter um grande problema, né? Aí sim vai se tornar o que é ansiedade, né? Essa ansiedade vai estimular para nós entrarmos numa crise. Querido, é isso que o diabo tem muitas vezes, tentar levar as pessoas para sair da presença de Deus. Eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais, estou estudando demais, estou buscando... Mas essas coisas é ruim, não é? É ruim essas coisas? Estudar é bom, trabalhar é bom. Quantos concordam comigo? Mas Jesus falou isso para Marta. Marta, tu está muito ocupada com essas coisas, muito preocupada. Uma coisa te basta. E Maria escolheu a melhor parte. Vem para cá também, vem, ô glória a Jesus. Vem para cá, Jesus está dizendo, vem igreja, vem comigo nessa noite. Então dê uma aplauso de louvor para Jesus aí. A ansiedade, querido, estimula o indivíduo, sabe o quê? A entrar em ação. Observe, a entrar em ação. Porém, excesso faz exatamente o contrário. Impede de reações. Ou seja, quando o camarada, ele começa agora, ele não tem mais reações, ele não sai, ele tem medo, ele não passeia, ele não corre, ele não sai, ele está ali preso no mundo dele. Aí sim, se chama, né, de transtorno de ansiedade. Isso é chamado de transtorno de ansiedade. São doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências da vida. Então, eu preciso entender que o que é que tem a ver? Está conectado
conectado com isso que eu estou falando, querido. Tudo que está acontecendo, sabe, é porque nós paramos, sabe, de estarmos debaixo da orientação de Cristo, como Maria, e estamos fazendo tanta coisa boa, tanta coisa bonitinha, mas Jesus está dizendo assim: calma aí, para aí, tudo isso é bonito, é bom, mas isso não é para agora não, isso não é importante não, calma aí um pouquinho, amém, igreja? Quantos estão me entendendo aqui da glória a Jesus? Você está me entendendo? Querido, eu sei que não vai dar tempo, eu quero falar o segundo princípio. O horário passa aqui rápido, a gente vai falando, daqui a pouco, misericórdia. Aí na igreja, pastor, eu faço assim: irmãos, não deu tempo não de eu terminar. Eu tenho tanta mensagem inacabada lá, que eu tenho que terminar, que esse povo está me pegando pelo pé. Mas eu vou terminar, amém, igreja? Mas eu queria que você entendesse uma coisa. A segunda coisa, querido. A primeira coisa, Deus fala, né? Ela sabe que Marta estava fazendo algo interessante, cuidando, sabe, das coisas, mas talvez não era a hora nem o momento. Querido, nós estamos tão ocupados com tantas coisas e que não é o momento é para nós abrirmos os olhos e ver o que está acontecendo. Jesus está voltando e a gente não vai ficar aqui. Ei, as casas vão ficar aí, o carro vai ficar aí, os apartamentos, o dinheiro vai ficar no banco. Eu não sei o que vai ficar, mas vai ficar lá, entendeu? Eu digo assim para o seu irmão, diga: Jesus está voltando. Fala para ele: cuidado com a distração, Jesus está voltando. Fala aí para ele entender: Jesus está voltando, cuidado com a distração. Mas a segunda atitude, querido, é Maria, né, quebra a expectativa ao apropriar-se do conhecimento. Ela quebra a expectativa para apropriar-se do conhecimento, pois ouvir a Cristo tinha, querido, olha, ouvir o que Cristo tinha para ensinar em tempos. Observe aí, em tempos de desvalorização, era mais importante ouvir Jesus. Naquela época de desvalorização da mulher, a melhor coisa era ouvir Jesus. Tempo de desvalorização do cristianismo, da igreja, das coisas, nós temos que correr para os pés de Jesus. É isso que está acontecendo, é crise disso, é crise de ansiedade, como eu falei, querida, aí, né, questão do gênero, questão do feminismo, questão do aborto, questão disso e daquilo, querido, nesse momento de desvalorização, Marta, ela quebra, né, aí ela se apropria aí do conhecimento. Eu queria que você falasse para esse irmão: em tempo de desvalorização, você precisa se apropriar do conhecimento. Diga assim: Jesus é o conhecimento. Quantos creem que Jesus é o conhecimento? Levanta as mãos para o céu e dá um aplauso de louvor para Jesus. Dá um aplauso de louvor para Jesus. Há uma unção de Deus aqui muito grande. O conhecimento, querido, é sempre libertador e provoca mudanças pessoais, familiares, social e religiosa. Eu fico pé da vida, pastor. É um grupo de pessoas, sabe, e fulano de tal, usa teu nome, na esquerda e direita eu não gosto muito de usar, provavelmente está tudo errado, quem está certo é Jesus, amém? Amém, igreja? Quem é que está certo? É Jesus que está certo, igreja. Aí fica esse negócio, então, se nós nos apropriarmos do conhecimento, a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, crente abençoado por Deus, eu sei que a nossa política não vai mudar, eu sei que muita coisa não vai mudar, mas eu sei que o meu Jesus também não vai mudar. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui. Quantos creem? Adore a Ele, louve a Ele, exalte a Ele. Ele está aqui, glória a Deus. Ele não vai mudar. Se aproprie do conhecimento dele. O que é que eu tenho que fazer? Correr para Jesus. Está tudo ruim. Você é de que lado, pastor? Eu sou do lado de Jesus. Me firmei cada vez mais. Amém? Você é de que lado mesmo? Pergunta para você, mãe. Você é de que lado mesmo, meu querido? Eu sou do lado de Jesus, querido. Esse lado não vai perder nunca, não vai cair nunca, não vai entrar em crise nunca, não vai morrer nunca. Esse lado aí sempre vai ganhar, sempre vai me colocar para frente. Quantos creem assim? João 8,36. Portanto, se o Filho Jesus vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu quero saber de outro conhecimento. Eu vou estudar para irmão, é importante, não pare de estudar. Mas tem tanta gente que está estudando e parece que não está aprendendo nada, pastor. Querido,
Eu preciso aprender sobre Jesus, o Salvador, Redentor, Libertador, que vai mudar o mundo. Uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda, querida, as circunstâncias da natureza. Ele fala lá no meio do mar, vai de repente atravessando para o outro lado e vem o mar, né? Revolto, o vento. Uma palavra dele, fica quieto aí, mar. Oh glória, eu estou debaixo da autoridade desse homem. Quantos estão debaixo da autoridade desse homem? Levanta a mão para adorar. Há uma presença de Jesus aí, querido. Eu estou debaixo da autoridade desse homem. A princípio, amado, a relação de Jesus soa talvez, sabe, só para você compreender, talvez a crítica feita a Marta fosse uma ofensa. Talvez, né, as pessoas se ofendam com a verdade, mas a verdade tem que ser dita, querido. A verdade tem que ser revelada para as pessoas. A verdade tem que ser anunciada para as pessoas. Talvez isso soe dentro dela, né, como uma crítica. Contudo, era preciso que aquela mulher cuidasse bem, querido. Ela não cuidava bem do trabalho da casa, do serviço, mas que ela também aprendesse a cuidar bem de si mesmo, da obra, da casa, não só daquele momento. Tem gente que sabe cuidar bem das coisas do trabalho, mas não sabe cuidar das coisas de Deus. Tem gente que sabe cuidar tão bem, né, de tantas coisas, mas deixa, querido, negligencia a obra, negligencia as causas do reino de Deus. E era isso que Jesus estava ensinando para ela. Uma mulher que é tão preocupada com a limpeza, é tão preocupada com isso, não poderia também se preocupar com as coisas do reino, se preocupar com as vidas, com as famílias, se preocupar com o discipulado, com o evangelismo, com a célula. Irmão, olha, tantas coisas para nós fazermos nesses dias. E Deus está falando assim: você preocupa, então você pega lá, né, o motor, quem é mecânico, pega o motor do carro com tanto carinho, tanto aí. Deus está falando assim: você faz isso com tanta beleza que eu te dei, não poderia também cuidar das coisas do reino da mesma forma? Querido, isso foi dado para todos nós, não foi só para os pastores, para os líderes, para as pessoas, mas foi dado para todos nós. Ele sugere, né, a ela, que o trabalho não deveria sobrepor-se à dimensão divina e nem dela mesmo. Nós estamos colocando todas essas coisas, sabe, sobrepondo as coisas divinas, colocando acima. Querido, tira todas essas coisas, né, e coloca embaixo e deixa o divino sobressair sobre a tua vida. É isso que nós precisamos nesses dias de crise, nesse dia de ideologia de gênero, nesse dia, né, que nós não sabemos mais o que fazer. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu vou plantar coisa lá porque vai vir. Irmão, se você plantar ou não plantar, eu sei de uma coisa: eu sei que eu estou debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, amém? A questão toda, querida, é essa. Na sociedade moderna, a história de Maria, só para nós finalizarmos, de Marta, querido, sinaliza a crise que nós estamos vivendo, não é verdade? E que tem instaurada e que tem cada vez mais aumentada, mas a distração de muitos não tem percebido. E eu queria que nessa noite você pudesse entender o que Deus está falando. Deus nos trouxe aqui para falar contigo, né? Que Ele tem um plano especial com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, com o teu ministério. Ele sabe que você é importante para Ele. Olha para essa pessoa que está ao lado e diga assim: você é importante para Deus. Fala, você é importante. Você entendeu? Muitas pessoas estão se sentindo divididas, né, entre a casa, o trabalho, os filhos, os negócios, a igreja e o único tempinho para ficar em casa. Tem gente que já não sabe mais o que fazer. Aí eu vou ficar em casa, pastor, porque você sabe, né, eu tenho esposa, e aí eu tenho que ter um filho, eu tenho que cuidar. Irmão, sim, fique em casa, tira um dia. A gente tira férias uma vez só no mês, assim? No ano. Uma vez só, assim, no ano? E depois? Tem que trabalhar? Fala com o pastor, eu chego lá e digo assim: irmão, você se cansou? Tira aí uns 15 dias de férias, mas depois volta para trabalhar o ano todo. É assim ou não é, igreja? A gente quer tirar férias no feriado que vem, no outro, e a gente está desatento a tantas coisas. As coisas, irmão, não estão igual, sabe? Se lá atrás estava perto de Jesus voltar, agora está muito mais próximo de Jesus voltar. E quantos creem nisso? Hein? Quantos creem nisso? Uma delas teve iniciativa. Quantos vão ter iniciativa nessa noite aqui?
Hein? Mas só uma, né, conseguiu ver o quanto aquele momento era único. Querido, vamos ver que esse momento é único e que as muitas atividades não tinham sentido. As muitas atividades não têm sentido mesmo, né? E Deus está nos chamando para os pés dele. O mestre está dizendo: venha hoje para os meus pés, aleluia, para ouvir os meus conselhos, para eu te mostrar o que está acontecendo, para eu abrir os teus olhos espirituais, para eu te mostrar a realidade do que está por vir. Você crê nisso, queridos? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento, queridos.